Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui rapidinho para falar com vocês sobre a questão do coronavírus. Eu tenho certeza, né, que todo mundo aí tá acompanhando essa questão aí, a evolução da doença, os países, né, que estão mostrando os primeiros casos. Aqui no Rio tem um caso confirmado, aqui no Brasil, quer dizer, tem um caso confirmado, né? E ontem eu fiquei sabendo que aqui na cidade onde eu moro, em Niterói, tem 2 pessoas com suspeição de coronavírus. E parece que está em andamento o processo de verificação, de exames e tudo mais para saber. Sendo que aqui no Rio não são só essas 2 pessoas que estão sob suspeição do coronavírus. Tem gente em Nova Iguaçu, tem gente em outros locais do Rio, outras cidades, outros bairros, né, com suspeição do coronavírus. Em São Paulo a gente sabe que o caso ficou confirmado, não é? E tem mais gente por aí. Agora, meus queridos, né, que acabou o carnaval, você pode ter certeza que vai começar a pipocar os casos de coronavírus. O fato é que tem infectologistas e médicos dizendo que no Brasil essa doença não vai se propagar de uma forma assim tão como está sendo lá fora. Por quê? Porque nós somos um país tropical e aqui está calor, né? O clima tropical é quente e que o vírus ele tem dificuldade em sobreviver em climas quentes. Mas se você parar para pensar comigo, nós tivemos um verão bem atípico esse ano, principalmente aqui no Rio. Aqui no Rio, nosso verão foi assim, a gente teve dias muito quentes, 3, 4, 5 dias muito quentes, e logo depois uma queda de temperatura com muita chuva, né? E a gente sabe que normalmente no período de janeiro aqui no Rio chove muito, mas esse ano não foi só a chuva, foi também a queda de temperatura. Então a temperatura oscilou muito esse ano, né? Muitos altos e baixos de temperatura. Um dia nós estávamos com 37, 38, no outro dia já estávamos com 25, 26, né? Então essa queda de temperatura é uma coisa muito atípica para janeiro aqui no Rio. E isso está ocorrendo desde novembro. Desde novembro que a gente tem observado essa queda. Novembro do ano passado, por exemplo, aqui no Rio, foi um mês muito atípico. Geralmente novembro é um mês muito quente. E ano passado foi um mês todo chuvoso, né? Foram poucos os dias de sol no mês de novembro aqui no Rio de Janeiro. E, consequentemente, a temperatura também não foi tão alta assim como a gente já estava esperando, né? E eu já fiquei sabendo, não sei se vocês já viram essa reportagem ou alguma coisa sobre isso, mas eu já tinha visto que esse ano parece que o nosso inverno vai chegar um pouquinho mais cedo, né? Que abril as cidades já vão começar a sentir a diferença de temperatura, temperaturas mais baixas. Esse dia eu vi uma foto no Facebook. Eu tenho Facebook, gente, mas o meu Facebook é para trabalho, tá bom? E eu tava vendo uma foto de uma mulher que mora no Paraná, que mora em Curitiba. E aí ela tirou uma foto de um prédio em meio às neblinas e ela falou, parece a Europa, mas não é. Né? Minha linda Curitiba com 13 graus. Né? Você vê, estamos em fevereiro, 13 graus em Curitiba. A gente sabe que não é uma cidade muito quente, né? Mas 13 graus nesse período, né? Mas enfim. E aqui no Rio a gente está tendo oscilação de temperatura. Sendo que eu vou mostrar para vocês aí, depois vou acabar de falar aqui, vou mostrar para vocês alguns prints que eu tirei. Se você quisesse ficar atualizado sobre a questão do coronavírus, de fato e de verdade, né, uma atualização verdadeira, acompanhe o canal do Informante. Mais do que acompanhar o canal do Informante, no Facebook, acompanhe o Informante lá no Facebook. Ele está dando informações diárias sobre o coronavírus, eu tenho acompanhado por lá. Então, alguns prints que eu vou mostrar a vocês que eu tirei, alguns deles foram tirados do canal do Informante, falando sobre a situação do coronavírus no mundo. E eu tirei o print de um jornal, o Fluminense, que é um jornal aqui da cidade do Rio, falando sobre a questão do coronavírus, do caso aqui em Niterói, da suspeição de coronavírus num casal, se eu não me engano, né? Bem, e agora que o carnaval acabou, queridos, a gente vai ter que colocar nossas barbas de molho, porque é bem capaz, né, infelizmente, de a gente ver começar a pipocar vários casos de coronavírus, infelizmente, né, com a quantidade de gente que entrou no nosso país nesse período, bem capaz de a gente começar a sofrer agora as consequências dessa inconsequência, né, de se receber tanta gente nesse período de carnaval, vindo de tudo quanto era lugar.
E o interessante é que as pessoas que vieram, que estão com suspeição do coronavírus, elas não vieram da China, elas vieram da Itália, né? Então muita gente passou pela Itália, muita gente passou pelos países que estão infectados e aí chegaram aqui no Brasil e começaram a apresentar os sintomas. Bem, eu vou mostrar para vocês alguns prints. O que vocês acham e pensam sobre isso? Sobre o coronavírus. Vocês acham que vai se propagar, não vai se propagar, vai realmente virar uma pandemia ou não vai? O que vocês pensam sobre isso? Tem gente dizendo pra gente não se alarmar, né? Porque aqui no Brasil vai ter pouca chance desse vírus se propagar. Mas hoje eu vi um texto no Facebook do Informante, né? Onde o infectologista fala sobre isso e parece que a coisa não é bem assim não, tá? Então dá uma olhada nos prints aí. Depois eu vou vir com um vídeo falando sobre a questão do carnaval gospel. Eu tô preparando esse vídeo e eu vou trazer aqui pra gente também discutir sobre isso, tá bom? Então fica com os prints aí, veja com cuidado, pensa bem, se acalme, mas também ore e também fique atento, né? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Lembrando que nós agora no mês de março vamos começar a entrar no outono a partir do dia 20. Então as temperaturas tendem a cair muito mais. Então vamos ficar ligados, né? Um beijo, fique com Deus e dá uma olhadinha nos prints aí.